Que Jesus abençoe você e sua família, o seu lar, os seus amigos, encarnados e desencarnados. Nós estamos falando nessa série o Ato dos Apóstolos do Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Porque o Ato dos Apóstolos é um livro que você percebe pelos sinais e prodígios que ali tem, como Lucas escreve, o João também fala muito assim, que faz com que entenda o fenômeno mediúnico. Se você entende mediunidade, se conhece mediunidade, é muito mais fácil de entender cada fenômeno daquele. O Ato dos Apóstolos é um livro fantástico, formidável, porque o Lucas escreve com sabedoria imensa, porque foi o primeiro livro que fala sobre os apóstolos, ou seja, a comunidade do cristianismo primitivo, mostrando como é que eles agiam a partir da saída do Cristo. Que o Cristo estava aqui, era Jesus que fazia tudo. A partir que Jesus sai, vai embora, fica 40 dias aqui, depois da crucificação, ensinando para eles, aparecendo para eles, conversando com muitas pessoas. Depois dos 40 dias ele sobe, tem a ascensão de Jesus, e ele diz, o Espírito vai vir. Porque a palavra Espírito Santo é recente. Antigamente falava só Espírito. Espírito Santo por causa da teologia da Santíssima Trindade, que botaram a palavra Espírito Santo. Aí era Espírito que eles falavam. Ele diz, e o Espírito desce. E mandou eles esperarem com 50 dias naquele fenômeno Pentecostes. Os Espíritos recebem o fenômeno mediúnico com intensidade. A partir daí, eles começam a falar de Cristo e de Deus. Ou seja, a mediunidade sempre existiu. A partir do Pentecostes, ela toma um sentido novo. A mediunidade é a serviço do Cristo e para o Cristo. Aí, isso vai correndo, os apóstolos vão se conduzindo, mostrando, ensinando, mostrando as coisas que eles eram capazes de fazer, os ensinamentos, diminuindo para o Cristo aqui tinha que destacar. E quando o próprio Jesus diz, depois eu mandarei o Consolador prometido relembrar tudo de novo, o Espírito da Verdade. Chega o Espiritismo, esse Consolador prometido, e o Espiritismo vem e agora explica sobre mediunidade. No livro do Allan Kardec, livro dos médiuns, você vai encontrar detalhes dessa base do estudo sobre mediunidade, que é um fenômeno que vai precisar ser estudado pela sociedade. Aí no fenômeno da mediunidade, nós vamos entender agora a mediunidade com entendimento científico, filosófico, com entendimento moral, que a mediunidade vai nos expor, isso bem, e essa mediunidade explicada com a prática que Jesus ensinou e que os apóstolos vão nessa direção, porque Jesus é modelo. Por isso que os Espíritos dizem, primeiro amar Jesus como modelo, segundo instruir, o Espiritismo instruindo sobre mediunidade. Então mediunidade precisa ser entendida, mas se for ser entendida e não for no trazer a ética moral de Jesus, corre o risco de usar mal a mediunidade, como tem alguns médiuns que usam mal a mediunidade e geralmente pagam um preço muito caro. Médiuns não é só médiuns do Espiritismo, porque mediunidade é um fenômeno humano. Médium em todos os grupamentos existe médium. Existe médium na igreja, padres médios, pastores, está cheio disso. Apenas às vezes não entende do fenômeno, mas uns faz bom uso, e nós temos muito respeito para esses que fazem bom uso, mas infelizmente tem outros que fazem mau uso, como no próprio Espiritismo, tem gente que faz mau uso, como tem nas doutrinas, no candomblé, umbanda, candomblé, macumba, às vezes médios usando mal, como tem médios nas cadeias, nos presídios, porque a mediunidade passa por esse entendimento de afinidade, entendimento de frequência de onda, entendimento do campo eletromagnético do médium, campo eletromagnético do espírito comunicante. Tem uma série de coisas que a fisiologia, a bioquímica vai ensinando, estudando, a neurociência, a neurologia agora está estudando, a psiquiatria, e etc, etc, etc. Do capítulo de hoje, eu vou, o capítulo 5, que eu botei D,
que é o 5, lá na versão atualizada da tradução do Ferreira, lá da Bíblia. Tem lá o capítulo 5, versículo 34 a 42, tem o parecer de Gamaliel. É bem interessante, ele diz, o parecer de Gamaliel. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento e então disse ao sinédrio. Gamaliel era um dos mais respeitados, já idoso, era respeitado porque a família dele já tinha tradição dele. O avô dele é considerado um dos maiores mestres lá do judaísmo. E o Gamaliel era um homem de muita sabedoria. Então lembra que os apóstolos tinham mandado prender, o Sinédrio tinha mandado prender, no capítulo anterior mostra isso, por isso que é uma série. No capítulo anterior ele tinha mandado prender os apóstolos. E no outro dia o Sinédrio reuniu para julgar. Enquanto o Sinédrio estava reunindo, aí eles descobriram que mandaram buscar eles. Só quando chegaram na cadeia, descobriram que eles tinham saído. As portas tinham aberto, eles tinham ido embora, ninguém viu. E eles ficaram impressionados, porque estavam os guardas lá na porta e ninguém viu. E eles receberam ordem, vá no templo ensinar. E eles saíram de lá, esperaram o dia amanhecer e foi lá no templo ensinar. E o Sinédrio reunido para discutir, mandaram buscar ele e recebe essa informação. E ficam atordoados sem entender como é isto, porque da outra vez já tinha acontecido coisas dessa. E ele fica preocupado, e a preocupação aumenta quando alguém vem e diz, eles estão ensinando lá no templo. E eles mandam buscar e as pessoas pegam ele e traz devagarzinho com medo, porque o povo estava empolgado, com medo de ser lixado. Leva aí e traz lá. E vão querer julgar e eles mandam o Pedro dizer por que está fazendo isso. Nós já dissemos para você não ficar ensinando. E o Pedro disse, eu vou ensinar as coisas que Deus quer que ensine. Jesus mostrou, fez, mandou que nós continuássemos e nós estamos continuando. Entre os ensinamentos de Deus e de vocês, eu fico por Deus. E ele se incomodou. Então o Sinédrio reunindo, discutindo, o Gamaliel mandou que ele saísse e ia falar lá para eles. Porque o Gamaliel era respeitadíssimo. Ele era o neto do Aidel, que era considerado um dos maiores mestres de Israel. E ele era um respeitadíssimo. Esse Gamaliel, inclusive, ele tem contato, é muito interessante, ele tem contato com Pedro. E esse Gamaliel foi o professor do Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, que era também outro gigante lá do judaísmo, lá no Sinédrio, e ele era professor. O Paulo tinha uma maior admiração. Foi esse Gamaliel que depois, quando ele se despede, para que o Paulo possa ficar no lugar dele. E aí que vai desembrochar tantas coisas, inclusive ele conhece o Pedro, amigo do Pedro, atende pedidos de Pedro, inclusive Pedro, para tirar o corpo do Estevão quando foi morto lá por eles. Ele pede, o Gamaliel que pede para entregar o corpo para que eles pudessem enterrar. Ele é ligado. E depois o Gamaliel vai lá para o interior, ficar com o irmão já velho, e leva um livro das anotações do Mateus. O Mateus que escreve o Evangelho, leva para ele, e depois, quando Paulo vai visitá-lo, muito tempo depois lá, ele dá o livro de Mateus para o Paulo, porque esse Gamaliel é muito importante. Aí o Gamaliel diz para eles lá no Sinédrio: israelita, tenha cuidado com o que vão fazer estes homens, porque alguns tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos que lhe obedeceram se dispersaram e foram reduzidos a nada. Ele está contando um revolucionário que tinha se levantado lá, o Teudas, e tinha 400 seguidores. Depois que ele morreu,
Acabou aquilo. Ele disse, depois desse, do Teuda, levantou-se Judas, o Galileu, é um Judas, um daqueles revolucionários, nos dias de recenseamento, e levou muito consigo. Também este morto, e todos que obedeceram foram dispensados. Então os caras que seguiam, tanto o Judas, o Galileu, que era um revolucionário, como o Teudas, depois que ele foi morto, dispensaram. Ele está dizendo para eles terem cuidado, porque ele está dizendo, Jesus foi morto, se eles não estiverem com a verdade, vai ser dispensado, mas se estiver com a verdade, é besteira perder tempo a atingir. Ele diz, neste caso, de agora, digo a vocês, não faça nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se esse plano, esta obra, vem dos homens, será destruído se vem dos homens. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo e corre o risco de estar lutando contra Deus. Olha a sabedoria do Gamaliel ensinando para eles. É como se fosse o decano lá do Sinédrio. Está ensinando para eles. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Concordaram. Viram que ele tinha lógica. E é verdade, porque se as coisas vêm de Deus, ela dura. Quando não vem, ela tem espaço. Quando é do homem, ela tem espaço. Se essa, ele disse, isso está vindo mesmo, ninguém, não vai adiantar. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Eles chamaram os apóstolos e mandaram açoitar. Mandaram aceitar, e eles davam naquele tempo, era 40 chibatadas menos uma, tinha essas coisas, imagine o que ele é. E ordenando-lhe que não falasse no nome de Jesus, e soltaram. E pediram para eles não falar no nome de Jesus, e soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, depois de ter tomado as chicotadas, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, por Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Você veja, em vez de piorar, de diminuir, piorou. Porque eles, em vez de ficarem tristes, foram alegres, que estava sendo injuriado por causa do Cristo. Feliz daqueles que foi injuriado por causa do Cristo. Eu lembro de uma passagem muito interessante. O Chico Xavier, ele tinha feito uns livros sobre Humberto de Campos. Escreveu Humberto de Campos, que era um escritor consagrado, a família de Humberto de Campos estava aí. E aí, a família de Humberto de Campos processou o Chico Xavier, querendo indenização, e o Chico Xavier com medo, e sair as notícias que Chico Xavier podia ser preso, podia dizer o quê, a família lá. E o Chico com medo, e Emmanuel chega, o Chico diz para Emmanuel, Emmanuel, eu estou com medo de ser preso, porque eu estou fazendo tão sincero, estou trabalhando lá, em nome do Cristo. Aí o Emmanuel disse para o Chico, Chico, você não vai ser preso. Ele disse, por quê? Ele disse, Chico, você não tem merecimento de ser preso em nome do Cristo, não se preocupe. É preciso já grandeza como eles aqui, apanhando em nome do Cristo, porque está falando do Cristo. E pede para eles não fazerem nada, e ele sai de lá e volta para ensinar no templo, e volta para ensinar nas casas, porque assim, cada vez que você bate, isso é igual fermento, bate e cresce o bolo. Eles não adiantava, porque eles estavam imbuídos de uma força fantástica, era o Cristo, que já tinha acordado a parte crística dentro dele. Jesus já tinha acordado a essência divina dentro dele. E ele estava consciente de ser trabalhador do Cristo agora, sem medo. Mesma coisa, na hora que acordar a tua parte divina, ninguém segura as possibilidades imensas que você tiver. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Jesus não prometeu ninguém sem facilidade. Vê que aqueles apóstolos tiveram dificuldades. Vê que foram presos, morreram, apanharam, não sei, foram presos tantas vezes. Mas todos ficaram muito felizes, como Paulo de Tarso diz naquela frase, eu combati o bom combate.
Então, é preciso entendimento se eu combati o bom combate. Aliás, a lição que eu falei do Chico, do Humberto de Campos, aí o processo estava, chega uma época, lá em Pedro Leopoldo ele morava, no centrinho pequeno, e chega lá uma senhora e um rapaz, e senta, eles não conheciam, e tem a mensagem lá, todo mundo, e a mensagem que Humberto de Campos dá naquela noite é muito interessante. Humberto de Campos diz que estava ali presente a esposa dele e o filho dele, e que ele estava escrevendo para dizer que realmente era ele que escreveu, era ele, e cita alguns nomes, apelidos lá da mulher, do filho, e diz para eles, mas não se preocupe, já que está incomodando, e vocês estão incomodando, querendo processar o médium por isto, eu vou continuar escrevendo, só que eu não vou escrever, assinar Humberto de Campos, eu vou assinar a partir de agora Irmão X, porque Humberto de Campos, num dos jornais do Rio, antigamente, ele tinha uma coluna que ele chamava Irmão X, aí ele escreve Irmão X. Então, tem um bocado de livros do Chico Humberto de Campos. Humberto de Campos, inclusive Brasil, Coração do Mundo, quem não leia, leia. É interessante esse livro de Humberto de Campos, mas tem outros livros que é Irmão X. É uma lição fantástica e, de novo, reforçando as ideias da mediunidade. Esse Gamaliel é um mestre de sabedoria, porque ele estava lá do judaísmo, era uma pessoa de proa, mas ele já começa a ter um olhar diferente para o Cristo. Ele já começa, ficou amigo do Pedro, ele ensinou Paulo, depois entendeu quando Paulo fez as mudanças, ele tinha o Evangelho do Lucas, não o Evangelho que ainda era assim, as anotações do Mateus tinha, que eles inicialmente discutiam muitas anotações do Mateus, e deram para ele, e ele guardava aquilo, leu, aprendeu, decorou aquilo, e quando Paulo, num dado instante, ele entrega para o Paulo essas anotações, que Paulo guardava com muito carinho, porque o professor dele, Gamaliel, lhe ensinou, ele tinha um respeito, uma admiração pelo professor, mas ele também aprendeu muito com as anotações do Mateus, que depois ele veio conhecer e conheceu todos aqueles, o Paulo, e faz também um trabalho de gigante para todos nós. Então esse parecer de Gamaliel é reflexão para nós, do livro dos Atos, com a compreensão do Espiritismo, com o entendimento da mediunidade. Olha a influência que o Gamaliel estava naquele instante, ou espiritual, por influência captativa, ou influência anímica do espírito dele, que já tinha sabedorias capazes de trazer os ensinamentos de Deus para as pessoas. Meu irmão, que Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso. Que Deus abençoe você e sua família, muita paz. Que a sabedoria de Deus, os ensinamentos do Gamaliel, sirva de ensinamento para você. Até o próximo encontro nosso.